Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversão em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é obrigado a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. E transcorridos alguns instantes, contou. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo escolhido, que lhe imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para punir as mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número de soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim, foi que, de certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram as apresentações do nome e dos honrosos distintivos de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi amarrado às mãos, despojado dos bens que trazias e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu, então, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes. Percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso.
Lá fora brilhavam as estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e das flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Então, precisamos estar muito atentos nos julgamentos. Precisamos estar sempre preocupados com a lei do retorno, com a causa e efeito. E, como diz a lição, à medida com que usarmos para julgarmos os outros, seremos julgados. Então, tudo que fizermos para os outros retornará para nós na mesma intensidade. Por isso, esse chamamento do Cristo para que observemos as nossas atitudes, o nosso comportamento para com o próximo, é que vai fazer a grande diferença na nossa vida e em benefício de toda a humanidade. Que Jesus seja sempre o nosso farol, o nosso modelo e guia.